Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues e estamos iniciando mais um Prosa de TI, hoje com um convidado muito especial que conheci em 2015, a gente vai falar um pouco dessa trajetória, desse percurso, mas ele é professor, é advogado, consultor em LGPD, também trabalha com segurança da informação. Muito bem-vindo, Sidney. Guilherme, professor Guilherme, como é que vai? Professor Sidney, obrigado demais por ter vindo, é uma honra você estar aqui. Eu te agradeço pelo convite, né? Honrado, como sempre. Obrigado. A gente se conheceu em 2015 num projeto em um colégio, implantação do FortiGate, aí eu acompanhei. Fort Manager, um bocado de coisa, né? Foi, Fort Manager, Fort Analyzer, inclusive essas ferramentas estão lá até hoje. Funcionando bem, né? Bem. Esperamos, né? Tá tudo certo. Bom, Sidney Rocha, vamos lá. Eu sempre começo perguntando como é que a TI chegou até você. Só que até chegar na TI teve uma trajetória maior aí, né? A gente teve engenharia antes. É verdade. Na verdade, iniciou, foi com um curso técnico, na verdade, né? Você nem sabia também, mas eu fiz o curso técnico no Cefet em eletrônica. Então era a época da profissão do momento também, né? Acho que informática estava despontando também, lógico, né? Sempre foi um tema presente, mas fiz esse curso técnico em eletrônica, mas pelo fato de eu gostar muito de jogar, mexer, fuçar no PC, né? Eu tinha que optar, ou eu ia para uma linha de produção aí, de fábrica, alguma coisa nessa linha, ou projetista, ou optar realmente pela informática. E foi quando eu comecei a dedicar aos estudos, fazendo os cursos, não sei se você vai se recordar da época de manutenção de micro, né? Montagem, manutenção. E aí o estágio que o Cefet exigia, né, deve exigir até hoje, eu fiz na área de tecnologia. Massa. Então foi aí. Legal. E isso, nesse percurso aí você teve o estágio na área de tecnologia, mas logo após, como é que estava a questão acadêmica? Você passou por qual curso, graduação? Como é que foi a trajetória? Bem, eu vou te contar uma coisa que você também não sabia, mas que você vai talvez se identificar um pouco, né? Quando eu estava no Cefet, e essa história é muito curiosa, eu estava ali no terceiro ano do Cefet, na eletrônica e tal, e naquela época eu namorava uma bailarina, sabe? E ela fazia Palácio das Artes, fazia balé lá, corpo de dança no Palácio das Artes. E eu, ali, conversando com ela, querendo até ficar mais próximo dela, para ser sincero, resolvi fazer lá a prova para ser admitido no Palácio das Artes. Então eu fiz música, né? Teoria musical, música clássica lá, e o violão clássico lá no Palácio. E aí chegou nessa época, Guilherme, eu tava muito em dúvida se eu ia seguir a música ou se eu ia seguir a área de tecnologia. Gente. Imagina, né? Não é? Aí tava lá e fiquei nessa dúvida durante um bom tempo. Eu lembro que, nossa senhora, eu não posso nem falar, mas eu tinha uns combinados com os professores lá. Pessoal, olha, eu vou precisar faltar a sua aula tal dia, porque eu tenho aula de teoria musical no Palácio, é só à tarde, se você é autodidata, pra mim tá tudo bem. Então eu tive muito apoio dos meus professores nessa ocasião. Mas nessa época, eu falei assim, cara, eu vou fazer vestibular de quê? Que era justamente esse momento, né? Na época a gente tinha um vestibular, era o meio de você ingressar na universidade. Fiz alguns vestibulares, informática, mesmo tecnologia, e fiz a engenharia, né? No caso, a engenharia elétrica. Então, passei um bom tempo assim, né? Passei um tempo me preparando ali pro vestibular e tal, e fiz engenharia elétrica na PUC. Entretanto, eu já estava trabalhando na área de tecnologia com estágio. Da época do Cefet. Da época do Cefet. Então, veja, é uma primeira questão interessante de abordar que o curso técnico, ele me propiciou fazer a faculdade, porque meus pais não tinham condição de pagar naquela época. Então, eu tinha que trabalhar durante o dia, né? No caso, fiz o estágio, depois eu fui contratado e estudando engenharia à noite. Legal, fomos dois, o percurso também foi, né? Por aí. Né? Então, fomos lá, 5 anos agarrado na engenharia elétrica e trabalhando na área de tecnologia. Então, assim, em termos de formação, para a área de tecnologia, a engenharia me ajudou muito pouco, porque ali a gente trabalhava, né, motores, usina, instalações elétricas, eletromagnetismo, não tinha muito a ver realmente com a área de tecnologia. Mas dentro da empresa que eu trabalhava, a gente tinha a oportunidade de fazer os cursos de formação, que essas oportunidades existem até hoje, né? Por exemplo, na Trinité, a gente fornece essas oportunidades o tempo inteiro para os nossos empregados. E naquela ocasião, Guilherme, eu fiz um curso que ele virou um pouco a chave da minha carreira na área de tecnologia. Porque até então, eu fazia realmente a montagem de micro. Estava lá montando micro, né? O proprietário lá vendia, por exemplo,
150 lá pra uma empresa tal. Montar o 150. Amigo, era eu lá, bicho. Sei como é. Deitando o cabelo. Meu primeiro atuação também em TI foi uma loja pra montar. Então. Mas se você relembrar, talvez, não sei se pra você funcionou assim, mas pra mim foi muito importante, é que nesse trabalho de montagem de micro, eu pude ter contato com muitos fundamentos da tecnologia. Então, às vezes, não era sempre que eu estava ali montando PC, né, o tempo inteiro. Então, eu tinha a oportunidade de ter contato com alguns livros que estavam lá disponíveis e que iam me explicar o que é um chipset. Quais são as arquiteturas de processadores que tinham? O que era RISC, CISC, né? Nessa época ainda, né? Hoje em dia nem discutimos mais tanto isso, né? E foi quando eu tive uma oportunidade de fazer um treinamento que eu lembro até hoje, chama Power On, que era na área de servidores. Só que nessa ocasião era na área de servidores PA-RISC, que trabalhavam com HPUX, que é uma versão de Unix, e que hoje essa galerinha nova aí sequer sabe que existia, né? Então então eu comecei a fazer essa parte de treinamento, né? Que era voltado para a parte de pré-vendas, vamos dizer assim, a parte talvez de consultoria. Mas só que a gente avançou. O proprietário da organização, ele acho que ele viu uma oportunidade e falou assim, olha, tem outros treinamentos aqui. E aí eu fui, cara, dentro de um processo de formação bem, assim, me demorou muito tempo, que foi fundamentos de Unix, HPUX 1 e 2, administração da HPUX 1 e 2, e aí foi longe. E aí foi uma sequência muito grande de treinamentos, e comecei, cara, a trabalhar com servidores Unix, HPUX, fazendo virada de servidor aí no interior. Acho que você não sabia dessa, né? Não sabia dessa. Você não sabia, né? Vivi muito, mas não sabia que você tinha feito. Cara, período brabo, né? E nessa época, você estava ainda na graduação em Engenharia Elétrica. Isso, né? Naquela época aí, na graduação da engenharia. Depois disso, como é que foi? Aí, assim, chegando ao final da engenharia, que eu acredito que seja o desafio que quase todos os estudantes da graduação têm, né? Na realidade, o primeiro desafio é qual curso eu vou fazer? Por exemplo, eu, por exemplo, estava lá, era música ou era engenharia ou tecnologia? E o segundo momento de crise, vamos dizer assim, no sentido positivo da palavra, né? De mudanças, né? Vamos dizer assim, é quando você está próximo de graduar, né? Você fala assim, e aí? O que eu vou fazer? Isso quando a pessoa não passa por outras crises ao longo do curso, né? É o curso que eu quero? Será que realmente é o que eu vou querer fazer pro resto da minha vida? Imagino que algumas pessoas passem por isso, né? Mas eu particularmente não tive essas dúvidas, e chegando ao final do curso eu falei assim, e aí, o que eu vou fazer? Eu já tinha, Guilherme, nessa ocasião, aí já pro final do curso mesmo, né? A ideia de empreender. Então eu já tinha essa ideia lá na graduação. Então eu ingressei e é muito doido. Lembrando hoje, e depois eu vou te contar o porquê que isso é engraçado, eu comecei a pós-graduação antes de terminar a graduação. Eles me permitiram. Por quê? Não me pergunte por quê. Mas aí fiz um MBA em gestão empresarial. Logo, cara, eu comecei o MBA assim, formando. Eu falei, não, você só me manda então um diploma. Tipo assim, eu comecei 2, 3 meses. Não, então você me manda o diploma assim que você acabar, porque eu finalizo o processo aqui. Eu falei, excelente. Aí fiz o MBA, esse MBA ele teve um módulo fora, na Universidade de Ohio. Legal. Fiquei um tempinho lá, curto, fazendo algumas disciplinas, né? E foi uma experiência muito boa pra mim, sabe? Em termos de visão de gestão empresarial, vamos dizer assim. Então esse foi o início ali, né? Aí fiz algumas disciplinas isoladas no mestrado da engenharia. Mas aí era ainda uma incerteza, né? De qual caminho ainda exatamente, né? Que você ia percorrer. Você queria abrir o CNPJ, empreender. Como é que tava isso? Assim, essa também era uma questão curiosa, porque imagino também que algumas pessoas passem por isso hoje em dia. Que era o seguinte, onde eu estava trabalhando, era uma organização, então, que tinha... ela atuava no Brasil inteiro, tá? Projetos, então, de tecnologia, de grandes clientes no Brasil inteiro. Então, cara... não vou citar os nomes dos clientes aqui, mas pensa grandes clientes no Brasil rodavam em cima dessa estrutura que era HPE. HP, no caso, chamava HP na época, né? E eu passei, então, fui aprendendo, fui crescendo na organização, tive bons professores lá dentro, né? Bons amigos lá que me orientaram, me ajudaram. E chegou numa época que eu tava ganhando um bom dinheiro. Sabe, assim, onde eu estava. Falei, cara, nossa, aqui tá bom.
em termos de jovem, solteiro. Cara, esse dinheiro aqui que eu estou ganhando, ele tá bom pra mim nesse início de carreira, vamos dizer assim. Provavelmente, não é tão início de carreira, mas vamos dizer assim, era jovem. E aí eu ficava pensando, cara, como que eu vou fazer essa transição do que eu estou estudando, me preparando, sendo que eu estou hoje... Bem consolidado. Sim, estou numa questão promissora. Eu acredito que muitas pessoas, né, nessa questão de início de carreira, ou não tanto no início, mas às vezes chega num certo momento que, poxa, eu tô aqui com algo relativamente sólido. Ir pro incerto ou pro que eu não vou trocar pro incerto, né? Será que é só viver tipo assim, só me largar no sonho e pronto, né? Calma lá, né? E aí, vários momentos da vida você tem... Quer dizer, depende muito do momento que você tá na sua vida, né? Se você é mais jovem, se você já não é tão jovem. Se você é jovem há mais tempo, né? Como a gente diz, né? Sou jovem há mais tempo. Mas eu cheguei nesse ponto. E aí, Guilherme, o que aconteceu, né? Pra saber se é destino, se é Deus, sei lá o que é. Mas teve um problema grave nessa organização que ela fechou as portas. Mas fechou as portas e, cara, eu me vi então numa situação de que, ou eu vou então, né, procurar emprego. E tinha muitas oportunidades na época, devido ao grau de especialização que eu estava indo, né? Pelo HPUX e vários projetos interessantes aí implementados, vendidos. Então tinha propostas, diversas propostas, mas eu me vi na situação de, não, agora então é a hora que eu vou dar o passo em direção ao que eu estava me preparando para exercer, que era parte também da gestão empresarial, entendeu? Isso foi vamos dizer assim, esse início aí, né, da transição foi muito aí. Tá, e aí que surgiu a Trinité, então, ou... Não, aí assim, até chegar na Trinité teve ali algumas histórias, né, paralelas, né, de tentar me associar a algumas pessoas e tal, e hoje eu vejo que um dos grandes desafios, não sei se você já passou por essa situação, ou por essa oportunidade, vamos dizer assim, que é a questão da sociedade, né? A sociedade é sempre um grande desafio, é uma incógnita, né? Quando você vai iniciar, muito lindo, pô, nós estamos aqui, nós vamos, mais ou menos como um casamento, como o pessoal diz, né? Nós vamos comer o pão que o diabo amassou, mas nós vamos junto e tal. E nem sempre é. E nem sempre é. Eu tenho um tio que ele falava uma coisa pra mim que eu era muito jovem, eu devia ter 11, 12 anos quando ele falou isso pra mim, porque ele tinha uma rede de drogarias aí. Ele falava assim, olha, sociedade é o seguinte, você tem que saber que ela tem data pra começar e tem data pra terminar. E ele tava no auge da sociedade dele, lá com os sócios dele. Então ele, quer dizer, já demonstrava uma maturidade assim, de saber que, olha, alguma coisa vai acontecer e vocês vão acabar tendo algum desentendimento, vão se separar. E poucos são os casos de sociedades que duram uma vida, vamos dizer assim, né? Muito difícil encontrar, né? Não, bem difíceis. Eu tive já tive algumas empresas que têm tem esse grau societário, né? E etc., que a gente vê funcionando por maiores períodos, mas a maioria dos casos eram familiar. Então acabava sendo algo, não sei se mais fácil, mais difícil de administrar, digamos assim, mas... por estar dentro daquele contexto familiar, dificilmente vai se dissolver. Tem isso. Bem, eu não participei esse não era o meu contexto, né, com os sócios, mas eu imagino que, Guilherme, assim, é algo que talvez você tenha que aprender a lidar, porque se você está na empresa, tem eventualmente divergências, né, com seu sócio que é seu familiar, vamos dizer assim, pensando num irmão, primo, tio, sei lá qual é o grau de parentesco. Você tem que saber que na hora que você saiu da porta pra ali e foi pra lá pra ceia de Natal, ou pro aniversário do sobrinho, ou pra não sei o que, cara, tem que passar. Tem que esquecer, ali é o seu primo, é o seu tio, é o seu irmão que tá lá. Esse é o grande, imagino que seja o grande desafio. Eu encontrei já sociedades que eles souberam lidar com isso, mas não é todo mundo que sabe. E aí você vê a tristeza das famílias, às vezes, desfeitas, né? Nesse sentido. Isso é muito, muito complexo. Eu sempre fui mais do chamado lobo solitário, né? Todas as empreitadas era mais sozinho. O exército do homem só, né? E aí aconteceram as parcerias, né? A gente teve algumas demandas juntos, mas era muito por projeto, né? Eu sempre também evitei parcerias mais longas, digamos assim, né? Ia pontualmente a alguns projetos, mas
por um lado, tem aspectos positivos, né? Também tem negativos, mas é uma característica que ainda permanece. Não, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Você não se desgasta com a pessoa, com os seus parceiros, né? Como você teria o desgaste da sociedade. Você, em tese, cara, você sempre tá trazendo notícias boas pra eles, né? Ó, tô com um projeto novo aqui, vamos? Pô, Guilherme, obrigado. Né? Mais ou menos que foi comigo, né? Ou seja, vamos dar aula junto, vamos, Guilherme. Ou seja, tem tal negócio, vamos, Guilherme. É só notícia boa que você trazia, né? Ao passo que o sócio, né? Não, conseguiu. Comigo sempre conseguiu. Aquele negócio, né? Você vendia o sonho, a gente entregava o pesadelo, né? Então... Mas foram muitos projetos bons. Né? E algo que me vem à mente agora há pouco, da gente, um pouquinho antes, né, de iniciar a conversa, o primeiro contato com docência foi quando eu te convidei ou não? Foi. Você acredita? Que legal. Isso foi 2016 ou 17? Foi nessa linha. Assim... Que legal, cara. Eu tava na dúvida disso. Não, cara, olha aí. Eu tive muito feedback positivo de aluno. Na época eu acho que cheguei a conversar contigo sobre isso. E falei, não, que legal, porque me dava Tinha alguns professores, quando eu assumi a pós, que eu levei professores que eu tive aula. Entendi. Então, assim, já sabia da didática, falava, cara, preciso desse elemento na disciplina tal, e vai lá. Aí eu ia pra casa dormir em paz, porque eu sabia que a sala de aula estava bem entregue. Mas tive alguns casos muito felizes, incluindo o seu, que era... Não sei se tem experiência com docência, na época eu não lembro se eu olhei, mas não sabia também como que era em sala de aula, porque não tinha tido feedback de ninguém. Você comentou que foi a primeira vez, então que grata surpresa. Mas, nossa, que foi assim... Na primeira aula já tive feedback positivo, eu falei, beleza. Não tirei seu sono, mais um aqui pra sempre ser convidado. Tanto que a gente teve mais de um ano outras turmas, atuações. Mas Guilherme, na verdade, você abriu as portas pra mim. Pô, que legal, cara. Obrigado. E agora você tá com 4 cursos lecionando, né? 4 pós aí, distintas, né? Aí. Que legal. Tá vendo? Mas eu acho que, assim, da maior parte das vezes, os consultores, eles têm ali uma veia de professor, né? Tem. Que você acaba tendo que conversar com o cliente, explicar as questões. Entender a necessidade dele, ver qual que é a melhor solução. Nem todo mundo entende as coisas de primeira. Nem todo mundo entende as coisas do jeito que você explica. Você tem que arrumar algumas maneiras diferentes de explicar passar a mesma coisa, né? É muito trabalho do professor nisso também, né? E aí a docência, Guilherme, foi lá você abrindo as portas, né? Que legal, cara. Fomos atuando. Nessa época eu já estava fazendo direito? Tava, né? Acho que você iniciou no ano seguinte. No ano seguinte? Acho que foi algo assim. Que doideira. Que no primeiro ano ainda não tava... Na época que eu assumi a pós, foi 2015. Tava, será? Já tava, porque o direito eu formei mês de 2018. Então já tava. Anos. Já tava. Nossa, eu não sabia. Porque eu acredito que a gente conversou, porque eu lembro que uma das matérias que eu lecionei foi sobre proteção de dados pessoais. Foi, só que aí foi no segundo ano. No primeiro eu já tinha um professor, aí você entrou com outra disciplina que era... Informação, né? Tinha a ver com segurança da informação, mas tinha uma questão de controles envolvidos. Verdade, ISO, muito de ISO. Aí, na segunda turma... Porque quem vinha lecionar era até o Márcio Chaves, lá de São Paulo, ele vinha lecionar. E aí, no segundo ano, a gente já conseguiu que teve mais turmas. Eu falei, não, vem cá, proteção de dados também. Pois é. Que legal. Foi legal. Aí, assim, o que aconteceu foi que, então, nesse meio tempo, né, chegou um certo momento da vida ali que talvez acho que os profissionais devem passar... Você que eu diga, né? Você que eu diga, né? Chegando na certa hora, você fala assim, cara, e aí, o que eu vou fazer agora? Claro que isso depende muito de pessoa a pessoa, essas inquietações, né? Eu quero estudar mais, quero me aprofundar, mas uma coisa que eu sempre tive na minha vida toda realmente foi o estudo, né? Inclusive, eu me acho muito melhor aluno do que professor, vamos dizer assim, né? Eu me dedico mais. Mas, e aí assim, não sei se você vai se lembrar, teve uma época de uma transição que foi, acho que foi conduzida de uma maneira, às vezes, um pouco brusca, assim, no sentido da mensagem, que foi a transição para cloud. Então, a mensagem que a gente ouvia aí nos 4 cantos era, olha, infraestrutura vai morrer. Ou você faz a transição, ou você vai fechar as portas. Né? E a gente não... Então, assim, a gente era muito desse mundo, né? Da parte de servidores, storage, backup.
E aí eu cheguei num ponto que aí vem também as outras demandas da vida, que eu imagino que essas pessoas que estão aí no início de carreira, ou às vezes até pessoas que estejam já com uma carreira consolidada, mas vem esposa, filhos, e fora outras demandas da vida que são imprevisíveis, né? E a gente não gosta nem de pensar, mas eventualmente doenças ou qualquer coisa nesse sentido, que eu pensei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Aí fiquei, Guilherme. Porque eu estava tentando entender qual era a próxima pós que eu ia fazer. Qual a próxima pós que eu vou fazer? Eu fiquei, pô, vou pro financeiro? Não, acho que não. Pô, gestão eu já fiz, empresarial. Será que eu vou para então gestão de projetos? Não. Eu tava tentando encontrar, cara, algo que eu me visse, sabe? E aí veio então a ideia a ideia sim, mas não foi plano, foi pensando muito, analisando ali as possibilidades posteriores, veio então a ideia do direito. E o momento, acho que o timing foi muito certo e pertinente para a sua trajetória, porque se você formou lá em 2018, 2019, você começou lá em 2014, 15, e ainda 2014. Brasil, a gente 2014. não tinha muitas conversas sobre, já tinha um marco civil definido, mas não era algo latente ou que gerava pauta nas empresas. Sim, certamente. E GDPR estava começando muito incipiente lá na Europa. Né? Pois é, nem tinha 25 sido. de maio ainda de 2017 que foi, né? A publicação? É. Foi 2016. 16. 25 de maio de 2016, ele entrou nesse período de vacatio legis, que a gente chama, né? Tá publicada, mas não tá... Vigor. Não tá gerando os efeitos jurídicos concretos. E aí... Mas assim, cara, sendo muito sincero, eu nunca tinha ouvido nem falar desse assunto, né? Pois então, eu entrei no direito, não foi nessa... Dessa perspectiva, não, com essa intenção, cara, né? Aí assim, Guilherme, foi na hora. Mais uma vez, né? É aquela questão. Ou pra quem acredita em Deus, né? Bicho. Vê uma luz aí. Porque o que acontece, assim, é que quando eu ingressei, então, na faculdade de Direito, né? E aí é uma história curiosa, porque dizem por aí, né? Não sei se é assim 100% das vezes não, mas é o que a gente ouve às vezes na Universidade de Direito, é que as pessoas se apaixonam pelo penal e casam com o civil, né? Só que no meu caso, houve a paixão pelo penal, né? Já no início, e aí foi culpa de um professor meu chamado Vinícius Diniz, né? Grande professor aí, nossa, certamente o melhor professor que eu já tive, um dos melhores. E aí, cara, a paixão com o penal veio, né? No início ali e tal. Quando você faz uma segunda faculdade, você ingressa na universidade um pouco mais velho, você tem uma visão diferente daquilo ali, né? Daquilo que você está fazendo. Então eu buscava uma proximidade com os meus professores, né? Conversava com um, com o outro, e especialmente com o professor Vinícius, né? Alguns outros professores também, mas especialmente com esse professor meu, eu tentava então absorver, conversava com ele me perguntava também, e aí, o que você faz? Porque é curioso, né, Guilherme? Você vê, o que esse rapaz há mais tempo tá fazendo aqui na sala, né, com aquele tanto de jovenzinho, né? Aí eles perguntam, aí você faz uma introdução, né? Naquela época eu falava, eu sou engenheiro, eletricista, perere pororô, e o pessoal falou assim, cara, esse cara é doido, né? Como assim, né? O que esse cara tá fazendo aqui? Não, e o pior é o seguinte, né, cara, me apresentar, então, como engenheiro eletricista, trabalho com TI, e agora, no caso, advogado, né? Todo mundo olha e fala assim, cara, o cara é maluco. No mínimo, né? No mínimo maluco. Então, aí nessa ocasião eu pude, então, conversar um pouco mais com os meus professores, e essa seja uma boa dica para quem tá aí na busca, né, de orientação de carreira e tal. Eu vejo que os professores têm certamente bons conselhos, né? É um bom lugar para você procurar conselhos, é com os seus professores. Até pela vocação do professor, ele só vai querer o seu bem. Sim. Né? Ele não vai te orientar para uma coisa, te jogar pro buraco. Não é compatível com a profissão de professor, né? Se o cara orientar alguém para jogar pro buraco, ele tem que procurar outra profissão, porque ele não é professor, não é verdade? Então, eu acabava tendo essas orientações e ele falava o seguinte comigo, ele falava assim, ó, Sidney, ele exagerava, né? Porque muito boa pessoa, né? Muito generoso, vamos dizer assim. Ele falava, Sidney, eu não conheço ninguém que sabe o que você sabe e que vai ter essa formação em direito. Não conheço ninguém. Cara, você vai ficar rico. Eu tô esperando até hoje essa parte, né? Essa parte eu tô esperando. Ele falou, cara, você vai ficar rico, você vai ser consultor. Eu brincava, você vai ser consultor do Senado. Você vai ser consultor do Senado. Porque, poxa, essa parte dos crimes cibernéticos, Sidney, cara, começa a pesquisar.
você vai ver que isso aí, cara, é o crime do futuro. No futuro não, de agora. Ele ficava falando umas coisas assim, e eu ficava trocando essa ideia com ele assim, eu tentando passar um pouco dessa questão do que é tecnologia, segurança, quais eram os meus pensamentos, né, as ideias, as dúvidas. Quando a gente ouvia local do crime, eu pensava assim, poxa, se o local do crime é definido no Código Penal como local, onde se iniciou, claro, o Código Penal definido lá, eu pensava, pô, como é que vai definir isso quando é um crime cibernético? O cara começou na Rússia, passou por uma VPN lá do Canadá e cometeu... Cara, eu ficava com essas questões, né? E como eu sempre gostei muito de estudar, a gente tinha sempre uma conversa relacionada à pesquisa, à produção do conhecimento, né? Então ele falava... E aí eu comecei a tentar elaborar artigos sob a supervisão dele, a orientação dele, e a gente trocava figurinhas e tal. Então foi um momento que eu ingressei mesmo bem mais na parte acadêmica, sabe? Assim, a produção do conhecimento, a elaboração de artigos. Fiz uma doideira, fiz uma pós-graduação em paralelo com a graduação. Então eu formei pós-graduado, nunca vi isso, né? Porque eu já tinha uma graduação, a pessoa falou, você tem uma graduação? Então tá. E aí fiz uma especialização em Direito Penal. Aí o meu TCC, vamos dizer assim, né, da especialização Lato Sensu foi dentro também da parte de crimes cibernéticos. Comecei as disciplinas de mestrado no direito antes de formar também, então eu estava fazendo a especialização, terminando a graduação e já estava fazendo disciplina isolada. Tenso. Tenso, né? Tenso. Aí quem fez algo parecido foi a Silvia. A Silvia? É mesmo? Que ela já tinha formado em ciências biológicas, foi fazer redes lá em TI, que eu trouxe ela para a área. Não? Era. Aí veio fazer redes, no meio da graduação fez a pós em segurança e estava... isso. Eu não sei se é muito uma questão também do senso de urgência, né? Quando você é um pouco mais velho. Quer dizer, você começa a fazer uma segunda graduação, você fica com um certo senso de urgência, né? Por exemplo, imagina eu comecei lá no primeiro período de direito. Eu falei, mais 5 anos, cara. Mais 5 anos, sabe? E Guilherme, não foi fácil, cara. Né? E aí vem também essa questão para a pessoa que está iniciando a carreira ou pensando também numa transição de carreira. Ela tem que avaliar muito bem diversos fatores na vida. Tinha dia, Guilherme, que eu saía, eu moro em Contagem, ia para Pedro Leopoldo ter reunião. Isso foi antes da pandemia, então a gente tinha que deslocar muito nesse sentido, né? Hoje em dia tem muitas coisas virtuais, mas eu ia para Pedro Leopoldo. De lá eu ia para Nova Lima. De Nova Lima eu ia para Betim fazer a faculdade e voltava para Contagem. Cara, isso aí por dia, para quem não é da região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tá falando de uns 160 km dia, né? É isso aí, cara. É isso aí, rodando. Então, chegava ainda a encarar lá mais 3 horas e meia de faculdade, né? E matérias pesadas, direito penal, pensa, né? Direito civil, muito conteúdo para chegar em casa ainda, cara. E rever alguma coisa, ou tem atividade para amanhã, ou o que eu tenho que entregar. E tem gente, né? E tem outras coisas, né? Tem esposa, tem filho. Então... Nossa, foi um período, viu, cara? Foi um período. Hoje eu não sei se eu faria de novo, não. Não, eu te entendo. Eu também tive um período que tava... Nossa, quando eu comecei o mestrado, também foi lá em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo, eu lembro. Eu lembro que você contava nisso. Era uma rotina de mais de 100 km dia também. Nossa. E aí, consultoria e lecionar à noite, e mestrado, e aula no meio disso tudo. E é isso. Foi nessa época que eu larguei música. Foi? Inclusive, vendi tudo que eu tinha. Nossa. E aí falei, cara, não dá. Vou vender pra não sentir a tentação. Quero nem ver esse negócio. Agora também de volta. Mas você chegou a pensar, né? Pois é. Você chegou a pensar em desistir, não? Na época da... Não, eu tinha largado de vez. Eu falei, não volto mais. Não, eu digo assim, desistir do mestrado não, e tal. Isso era prioridade primária. Lecionar e continuar a consultoria e o mestrado por já estar inserido no mercado da docência, né? Cara, era prioridade. Isso aí eu não... com certeza. É sua obrigação. E você fez bem, porque hoje em dia o mestrado, né, tem sido o mínimo. Né? Tem sido exigido. Hoje o pessoal tá pedindo mais até o doutorado, né? Para você poder lecionar em algumas determinados cursos, faculdades. Mas é o que eu falo, sabe, Guilherme? Assim, as pessoas que estão nessa questão da transição da carreira, ou programando um investimento um pouco mais de longo prazo, essas pessoas têm que se preparar bem. Né? Elas têm que tentar visualizar o seguinte, vamos pegar no meu caso, né? O Sidney de
de hoje, imaginar que fosse fazer alguma coisa hoje, né? Não vai ser o mesmo do Sidney daqui a 2, 3 anos. Não. Porque você vai eventualmente já estar no meio do curso. Uhum. Né? Então você tem que estar preparado até para segurar alguns trancos na sua vida, né? Alguma demissão não planejada. Uhum. Igual alguma mudança de mercado que afete o seu empreendimento, né? Pensando como empresário, CNPJ. Ou até mesmo você pretende se casar? Uhum. Você pretende ter filhos? Isso tudo influencia muito no seu planejamento e tem que ser bem pensado para que você não faça um investimento agora, de longo prazo, mas que você tenha que eventualmente abandonar ele no meio do caminho. Que é ruim. Isso é gestão de projetos, né? A gente estava com um convidado aqui anterior, que era o Gustavo Teixeira, a gente encontrou ali. Ele falando sobre gestão de projetos. E para a vida da gente, tudo que a gente vai fazer que é de longo prazo é um projeto. Então, estou pensando na faculdade, é um projeto. Estou pensando numa pós, num mestrado, no casamento, em ter filho. Cara, tudo projeto. Então, é como eu vou controlar esse portfólio, né, digamos assim. É isso aí. E assim, como qualquer projeto, você tem que saber que ele tem que ter um começo, um meio e um fim, né? Aí o produto do projeto, seu filho, a convivência no casamento e o seu resultado depois de formado. Às vezes complexo, às vezes no papel funciona melhor do que na prática também. Papel aceita tudo. Né? Opa, isso aqui vou sair lindo. Vou sair lindo aqui no final, mas na verdade, às vezes você sai estrupiado. Mas, cara, são as necessidades, né? Igual você falou mesmo, estabeleci quais eram as minhas prioridades. E eu fui nessa direção, imaginando você, pensando, né? Eu fui nessa direção, tive que me desfazer de coisas que eu gostava. Abrir mão é trade-off. É abrir mão do que... isso não é prioridade no momento. Vamos redefinir. Tempo, né? E assim, nesse caso, Guilherme, assim, no meu caso especificamente, eu fico me perguntando, né, que doideira foi essa que eu fiz, porque hoje eu tenho que estudar 2 vezes, né? 2 vezes, assim, duas vezes a mais, né? Porque eu não fiz uma transição. Eu agreguei. Né, a área do direito, né, a área jurídica, a área da segurança da informação. Então, cara, nesse período todo aí, porque eu acabei, então, fazendo a graduação e fiz a especialização junto. Eu aí depois ingressei no mestrado em direito, né, defendi lá a dissertação e ingressei no doutorado também, antes de terminar o mestrado de novo. Né, acabando o mestrado, eu fiz a prova, fiz processo seletivo, passei e entrei, aí depois eu defendi. Muito doido, né? E aí tô lá no doutorado. E ele ainda está em curso. Já está na reta final. Tá. Já tá no morro abaixo e vento a favor já, sabe? Tá. Agora é, né, seguir lá e assim, acabar de elaborar ali a tese, escrever a tese e defender, né? Mas ao longo desse período de estudo aí, se você for somar... Desde a engenharia, né? Não, vou pegar do direito. Tá. Vou pegar do direito. Foram 5 anos do direito, mais 2 de especialização. Se eu fosse casar ali, né? 1 e meio, 2 de especialização, mais 2 do mestrado, mais 4 do doutorado, você vê que foi um período longo. Então, ao longo desse período, você tem altos e baixos. Né? Você tem os altos de conseguir elaborar um artigo, e você já escreveu artigos, TCC, dissertação, você sabe que dói. Né? Dói muitas escrever. Madrugadas, ouvindo Metallica. Boa, Master of Puppets, por aí vai. Mas, você falando das madrugadas, eu escrevi minha dissertação de mestrado inteira nas madrugadas. A minha também foi inteira na madrugada. Muita gente porque era consultoria durante o dia, lecionava à noite, chegava em casa, janta, banho, sentava no notebook com fone. Eu ingressei no energético, foi nessa época aí, sabe? No vício do energético foi nessa época, sabe? Porque, cara, abriu o energético ia. Então, assim, mas eu me via na situação, Guilherme, porque, veja, eu estudando, então, direito, eu não exercia a profissão, obviamente, ainda, né? De advogado, então ainda teve exame da ordem pra fazer, né? No meio disso tudo ainda, mas que exige muito. Muito, né? Mas eu tinha que estudar também a área de segurança. Então, cara... Porque era indo o seu CNPJ, era o que seus clientes demandavam de você e era o que te mantinha. Juntar, e era o plano, né? Na verdade, assim, então, a Lei 15 de agosto de 2018, a lei brasileira, né? A LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira foi publicada, tá? Tinha um processo ali de vacatio legis, de, tá publicado, mas não tá em vigência. Mas, cara, foi aquilo que você falou. Foi assim, cara... E os professores mesmo ficavam brincando, né? Falaram assim, cara, você... Entrou na hora. Meu Deus, cara, é pra ser. Falei, realmente. Só que, neste caso, ela não tem a ver com o âmbito criminal, que é por onde eu estou
direcionando toda a minha parte acadêmica, né? Uhum. Mas enfim, aí lá vai nós estudar também, a gente estudar a parte de proteção de dados e GDPR, aí eu entrei a fundo também, né? Mas nessa questão, eu percebi, e você sabe disso, a própria lei, ela exige que as organizações invistam em segurança, que elas se adequem em segurança. E você sabe também, Guilherme, que hoje o grau de maturidade médio das organizações brasileiras em termos de segurança da informação é muito baixo, apesar de ter melhorado nos últimos anos. Melhorou, mas precisa melhorar muito ainda, né? Então, eu precisava também me aprofundar em segurança. Então, caralho, lá vamos nós. Fazer treinamento de ofensivo, Red Team, Blue Team, e vai. E, cara, durante o dia estudando isso, e trabalhando, e fazendo os treinamentos, e de noite, enfiado no direito. Nossa. Muito doido. E fazendo um parêntese aí sobre empresas e segurança e nível de maturidade, teve uma vez que me indicaram para uma empresa que havia recebido o 6º ataque de ransomware. 6º? 6º. Aí eu tô, como assim, gente? 6ª vez? Meu aí Deus. Aí tá, quanto que, enfim, negociação e etc. Eu falei, tá, pera, deixa eu tentar ajudar de uma forma aqui. De casa, rodei o Nmap, opa, já vi. Cara, faz isso e isso que você vai resolver, eu vou nem te cobrar, não. Ó, pra você ver, Guilherme. Cara, era... Meu Deus. Não, e pela 6ª vez, e como é que deixa chegar na 6ª? Eu queria bater o recorde. Não, quero bater o recorde, sou a empresa que mais pagou resgate aqui no Brasil. E teve uma que eu fui indicado também, que tinha sofrido o primeiro ataque. Aí, por sorte, deu uma luz divina lá, alguém puxou o cabo da tomada, não criptografou, porque o backup estava no mesmo local. Aí, cheguei, tive que refazer o ambiente, o backup ainda estava íntegro, voltou os arquivos, etc. Aí eu entreguei um relatório depois, olha, as recomendações, tem que comprar isso, tem que implementar isso, porque não tinha nenhum controle maior, estava meio que um ambiente quase que caseiro, provendo conectividade para um ambiente empresarial, com servidor, etc. Aí entreguei o relatório, né, se quiser seguir, segue com alguém, eu indico a empresa para implementar. Não fizeram. Passou um ano, de novo. Eu falei, tá, mas e o relatório que eu te entreguei, os controles e os itens que eu recomendei lá? Ah, não, a gente fez, Tá na minha gaveta? Tá na minha gaveta? Falei, cara... Uai. Então tá, vou te cobrar de o nível novo. de maturidade quando a gente fala de, né, até que ponto ver aquilo como prioridade ou que é um investimento necessário. Como é que tem sido o desafio no mercado trabalhando nesse contexto mais à frente, né? Veja, essa é uma situação que gradualmente as pessoas têm adquirido uma certa consciência de que as questões que há algum tempo você conseguia levantar o tapete e jogar para baixo dele, isso já não é mais assim. Até porque existe uma lei que, na eventualidade de um incidente envolvendo dados pessoais e dados pessoais sensíveis, a depender do grau de risco que isso acarretar os titulares, você tem que fazer uma comunicação formal para uma autoridade nacional de proteção de dados. E num prazo específico, já regulamentado. Então, a lei ela tem ajudado as pessoas a evoluírem com essa maturidade à força, isso, né? Na dor, né? Quando dói no bolso. Porque o que eu imagino que acontecia às vezes, Guilherme, é o seguinte: às vezes o domínio daquele conhecimento que o profissional de tecnologia e de segurança detém nas organizações, né? Porque você vai nas organizações e fala assim, não, aquilo ali é com o menino da TI. Ou então aquilo ali é com a área de segurança. E você vai entrar num certo nível de discussão com alguém da alta direção, com alguém da gerência, e o cara sequer vai ter paciência para te ouvir. Se você não tiver o discurso gerencial de gestão para explicar o que está acontecendo. E às vezes você precisa entrar nas questões técnicas mesmo, né? Ransomware, o que é isso? É de comer ou não passar no cabelo? Não, isso é o seguinte, eu vou criptografar os seus dados, vai te pedir um resgate, em Bitcoin, não sei o quê. Então, às vezes... O problema é quando às vezes a explicação não vem tão clara, você piora a situação, né? Só nisso aí a ransom, criptografar, Bitcoin, morreu, o cara desiste. E assim, o que eu ia comentar nesse caso é o seguinte, é que às vezes o pessoal a situação acontecia, mas o pessoal
maquiava. Ele não falava. Quem é que vai jogar contra o próprio gol pensando a rigor, né? Ele falou assim, não, cara, isso aqui foi um problema que deu e tal. O pessoal nem investigava, porque o cara não sabia o que ia fazer. Nem vai descobrir, né? Se tiver backup, conseguir restaurar pra... Se foi uma má configuração, se foi uma falta de zelo, passava. Hoje, não. Porque você começa a falar, então, vem cá, vamos falar de gestão de incidentes, né? Vamos falar, então, em termos de prevenção, de fazer a questão de triagem, remediação, todo o processo da gestão de incidentes, você precisa ter registro, até para você poder produzir evidências. Sim. Né? Para, eventualmente, uma notificação para uma autoridade nacional. Alguém pode te fazer... Questionar em organizações que você tenha contratos, né? E que você tenha estabelecido essas cláusulas de proteção de dados pessoais. Se você... E ali estabelece obrigações. Olha, teve um incidente com dados pessoais no qual nós tratamos em conjunto, ou seja você na qualidade do meu operador, ou controlador aqui conjunto, ou mesmo em razão do desempenho do contrato, veja, você precisa me notificar em até 48 horas, até porque a gente precisa tomar uma ação com relação às autoridades. Então, essa responsabilização ela tem sido benéfica para o mercado. Mas, infelizmente, não é todo lugar. Não é todo lugar. A gente ainda vê... É comum, se você tem um ambiente menor ou dependendo do contexto ou do nível de maturidade, ainda tentar maquiar. Não, isso é super comum. Quando eu digo que tem ajudado, assim, quando é um instrumento que tem viabilizado a funcionar como deveria. Antes você não tinha nada. Antes você não tinha nada. Né? A segurança da informação, infelizmente, ela é tratada mesmo como algo, não era nem custo, era como um entrave, era como um... tipo assim, isso é alguém... Dificultador do negócio. Exatamente. Então, hoje, né, há uma certa já visão diferente, mas, Guilherme, o que eu tenho encontrado muita dificuldade é com relação às pessoas da alta direção, por incrível que pareça. São pessoas que, às vezes, ou são mais velhas, ou não têm um certo nível de compreensão mesmo do tema, do contexto, paciência, né? Até, né? Ou tem as outras preocupações e aquilo está totalmente em segundo plano. Você vai, por exemplo, um hospital. Vamos pegar um segmento que é crítico em termos de proteção de dados pessoais, né? Dados pessoais sensíveis. O gestor, o administrador, o diretor, ele quer botar o dinheiro dele num Pax novo. É numa máquina nova que vai gerar dinheiro para ele. Quando você fala que você tem que fazer algum tipo de investimento em relação à segurança, se você não vem com o discurso de riscos, né? Riscos jurídicos, riscos à reputação do negócio, e por aí vai, e que vão te acarretar perda financeira... Nada é feito. Não, porque essa é, infelizmente, a música no ouvido que ele consegue escutar, entendeu? É por aí, porque senão, amigo... Complexo, né? Complexo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, hoje, pensando em quem... Você entrou num time perfeito, né? Como a gente comentou aí nessa questão do jurídico. Mas... Para os novos profissionais que desejam atuar nessa área de lei geral de proteção de dados, de auditoria, de segurança da informação com a parte jurídica, e em muitos casos, a pessoa que tem a formação em direito, mas que deseja entrar nisso e tem uma certa defasagem na área de segurança. Que trilha que você recomendaria? O que ele poderia estudar ou buscar? O que você recomenda para esse profissional? Veja, hoje, Guilherme, até como a pessoa que tem a formação nas duas frentes, né, vamos dizer assim, eu vejo que, falando para o profissional de segurança, vamos dizer assim, ou da área de tecnologia, tá? Vamos falar até do profissional de tecnologia que, poxa, segurança da informação, estou vendo que é algo que tá em crescimento. Precisa, né? Crescimento, é uma das carreiras do momento, junto com a inteligência artificial e outras, mas, enfim, quero investir nisso. Veja. A formação que eu recomendaria para esse profissional hoje é uma formação que seja mais multidisciplinar. Então, hoje o profissional de segurança da informação, e isso eu encontro hoje nas empresas, infelizmente, esse cenário, ele precisa sair da caixinha dele de bit-byte, entendeu? Do Nmap, sabe? Do Metasploit, do que for. Ele tem que sair dessa caixinha para entender alguns aspectos, inclusive jurídicos, que estão relacionados ao desempenho da profissão, da função dele. Ou da função dele. Então, hoje, Guilherme, o profissional de segurança da informação, ele precisa muito interagir com outras áreas.
Enquanto na área de segurança no passado ela conseguia ficar ali, né? Escondida dentro do seu mundinho, né? Exatamente, ainda tem isso, né? Não era nem uma área nem autônoma, né? Próximo da executiva ali direto, ficava debaixo da TI. Hoje você vê então uma certa recomendação, né, de que, olha, a área de segurança da informação ela deve ser uma área autônoma, você tem que ter alguém, um representante que tenha acesso direto ao conselho de administração ou à alta direção, porque segurança da informação é estratégia da organização, é estratégico, mas ele precisa interagir com muitas áreas. E hoje, especialmente, uma dessas áreas é o jurídico. Né? Então, essa é a primeira questão. Você precisa ter uma formação um pouco multidisciplinar. Não estou dizendo, obviamente, para todo mundo que faz segurança da informação tem que fazer direito. De maneira nenhuma. Não, até porque se o escopo for mais técnico, ele tem que saber ali do que existe, mas não se tornar um especialista. Com certeza, não é essa linha. Ele tem que buscar alguma formação e uma proximidade, inclusive, com esses profissionais. Ele tem que fazer essa ponte muito bem feita. O negócio espera que ele faça essa ponte, né? O negócio, eu diria hoje até que o ambiente regulatório espera que haja essa ponte, apesar de você não vai ler isso em lei nenhuma. Mas até pela forma como, né, as organizações são conduzidas, você vê que é esperado que haja essa conversa. Por outro lado, para o profissional do direito, e que eles podem eventualmente estar aí nos assistindo também, porque tem interesse na área e tal, a minha recomendação é que ele aborde nos seus estudos os fundamentos de segurança da informação. Mas, sabe, também não recomendo no sentido de que não é que é proibido, né? Claro que a pessoa pode especializar o quanto for, mas talvez em termos mais práticos e objetivos faça mais sentido ela compreender os fundamentos de segurança. Nós estamos falando de quê? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Pô, isso aqui, o que é isso? Disponibilidade isso impacta na segurança? Por quê? Volta-me claro. É uma da tríade, né? Volta e meio ouço esse tipo de comentário, mas como assim? Por que parar o sistema impacta na segurança? Cara, é um dos pilares. Não repúdio e etc. Não repúdio, né? E aí você vai expandindo. Por exemplo, não repúdio, uma característica muito fundamental na questão das assinaturas eletrônicas, que tem muito a ver com aspectos jurídicos, né? Certificado digital, assinatura eletrônica, assinatura, ou mesmo, por exemplo, assinatura digital, né? São 3 questões diferentes, juridicamente dizendo, vamos dizer. Então, o profissional do direito, é importante que ele tenha essa visão dos fundamentos. E eu vou te dizer o porquê até dessas razões, né? Aqui eu falei de segurança da informação do analista, de segurança e do profissional do direito, mas outros profissionais que estiverem nos assistindo, por exemplo, eu sou analista da qualidade. Volta e meia, cara, a gente tem aluno dessa área da qualidade. Por exemplo, eu leciono numa pós que é na área de gestão da qualidade laboratorial. Então você tem analistas da qualidade. Você tem, eventualmente, gestores de RH, gestores de pessoas, né, que estão ali naquele meio. E veja, são outras áreas que estão se aproximando do tema. É importante que você conheça os fundamentos. E aí, eu vou falar uma coisa que pode parecer bem agressiva, mas não é. Mas é até para você não ser enganado. Sabe? Participar de uma reunião, ou tomar de decisão, saber argumentar ou questionar, ou entender aquele contexto para não ficar vendido numa decisão. Alguém falar alguma coisa, você tem o poder de análise crítica. Fala assim, peraí, vem cá, vamos entender um pouquinho melhor isso daqui. Isso é bom para o mercado de maneira geral. O analista de segurança da informação, ele tem que compreender que ele é responsabilizável, no sentido, né, das suas ações ou das suas omissões ali dentro da organização. Então não adianta ele querer jogar para debaixo do tapete que, cara, alguém vai te questionar. Até porque hoje em dia existe um órgão fiscalizador que pode te pedir diligências aí. Você vai ficar, se você mentir ou ocultar, não ter evidência ou não documentar ou não guardar. Complicar um pouco. Então, é importante que eles invistam nos fundamentos de segurança da informação. Isso que eu recomendaria hoje em dia, sabe, para esses profissionais. E eu te diria mais até diante do contexto que a gente tem encontrado nas organizações, os próprios profissionais da área de segurança da informação, eles precisam investir em conhecer também os fundamentos de segurança da informação, por incrível que pareça. Temos encontrado aí alguns, assim, na vida aí, né? Os profissionais que querem já vou chegar aqui, penteste pra cima e pra baixo. Só que a pessoa, às vezes, não investiu no conhecimento dos fundamentos. Os fundamentos de rede, os fundamentos básicos de segurança, né? Então, lá na frente ele tem muita dificuldade em compreender algumas coisas na área de segurança porque ele não investiu nessa formação dos fundamentos. Claro que esses fundamentos para o profissional de segurança são muitas vezes diferentes dos fundamentos do profissional do direito, né? Ele
profissional de direito não vai entrar nesse tipo de bit byte, mas o profissional de segurança ele precisa ter um pouco mais desse conhecimento. Legal. E para a gente quase fechar, hoje você está com a Trinité, que é a consultoria e prestação de serviços de segurança da informação. Fala um pouquinho do escopo para o pessoal conhecer, quem tiver interesse. Perfeito. Olha, hoje além do escritório jurídico, então, que eu trabalho, né? Sou sócio do escritório jurídico, então, que presta esse trabalho de adequação das organizações dentro dos aspectos jurídicos. Então, sou sócio da Trinité, que nós temos as frentes de atuação que são divididas entre as soluções ainda on-premises, essas que existem, que ainda vão existir para sempre, né? Tem soluções on-premises, de tecnologia mesmo, né? Cloud também. E em termos de segurança da informação, todo um trabalho, desde fornecimento de soluções pontuais, como você mesmo abriu aqui, a gente falando, né? Faro de próxima geração, e, enfim, N outras soluções, né? As soluções que, inclusive, o mercado tem demandado bastante, DLP, CASB, NAC, toda essa sopa de letrinhas que quem é da área vai conhecer. Mas também, Guilherme, o trabalho um trabalho muito sério na parte de elevar o grau de maturidade das organizações em segurança da informação. Até pelo fato do perfil da gente trabalhar muito com padrões, então, padrões ISO, padrões MITRE, a gente sempre se tem suporta. Isso como baliza, né? Isso. Padrões como de excelência. Como diretriz para poder seguir. Não é um serviço cabeça do Cisne, não. É alguma coisa que você vai se basear sempre em padrões de excelência. Fundamentado em padrões. Não, mas tem que ser. É o cenário ideal. Legal. Esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido, né? Essa união aí dos aspectos técnicos de segurança e dos aspectos jurídicos também, à medida que eles são necessários. Legal. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Trinité, eu vou deixar o link aqui para quem estiver acompanhando no YouTube, né? Na descrição. Quem estiver acompanhando alguma plataforma de áudio, pode acessar também lá o nosso canal, as redes que vai conseguir encontrar. E sobre fundamentos de segurança da informação para as pessoas do jurídico, estou pensando seriamente em desenvolver um curso sobre. Olha, aí olha o empreendedor aí, ó. Não é? Só falar, tá vendo? Não, eu já estava pensando nisso, tem uma certa data. Mas o problema é o tempo de eu colocar no papel. E se já estiver pronto quando esse vídeo sair, a descrição vai estar aqui. Se não tiver, não vai estar. Sairá em breve. Ele vai achar depois, vocês vão achar, com certeza. Mas é isso. Vai ser divulgado. Cisne, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra você estar aqui, foi uma aula. Não te vejo de novo. Igualmente. Pra gente fechar, se você pudesse voltar no tempo, ir lá no Cisne, começando, o que você falaria pra ele? Pô, que pergunta boa, hein? Bem, eu acredito que se eu pudesse voltar no tempo, eu falaria pro Cisne da época de que todo centavo e cada gota de suor que eu investi em educação valeu a pena. Legal. É isso que eu falaria. Também, falaria algo parecido. Tinha pensado não, mas falaria algo parecido. É isso aí. Legal demais. Bom, valeu, obrigado demais pela presença. Agradeço. Até a próxima, né? Até a próxima. Em breve, quem sabe. Valeu, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem tem mais episódio. Um abraço e até lá.